Olá, bom dia, meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É alegria sempre da gente poder chegar a cada um de vocês, aos seus lares, com as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos refletindo, estamos no itinerário da Semana da Epifania. Hoje, quinta-feira, dia 9 de janeiro, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 14 até 22. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. E conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Caros irmãos e irmãs, a atividade evangelizadora de Jesus na Galiléia, ela se caracteriza pela força do Espírito, pelo entusiasmo das pessoas que estão ali escutando Jesus e pela fama que se espalha por toda parte. Na sinagoga de Nazaré, ele lê e interpreta o Antigo Testamento, de modo bem específico, o livro de Isaías, capítulo 61, versículos de 1 a 2, aplicando, obviamente, o texto à sua pessoa e fazendo dele como que o texto programático de toda a sua ação como Messias, texto orientativo. O Evangelho, portanto, desta quinta-feira, mostra para nós como Jesus vivia o cotidiano de seu tempo e também da sua cultura. Aliás, isso é muito importante a gente se dar conta. Jesus, ele frequentava os ambientes religiosos, culturais do seu tempo. Ele era um judeu. Então ele seguia, sim, as práticas rituais, indo à sinagoga para louvar o Senhor no dia de sábado, dia de repouso, sétimo dia da criação. E como era costume, quem lia a Sagrada Escritura também partilhava uma breve reflexão, algo como nós diríamos hoje, uma homilia. O diferencial que vemos é a autenticidade com que Jesus interpreta e atualiza o texto do profeta Isaías. As palavras saem da sua boca cheias de graça e encantam aqueles que o ouviam, porque ele fala com sinceridade e amor. Em outras passagens, nós vamos perceber que vão dizer assim: as pessoas ficavam admirados de Jesus porque ele falava como quem tem autoridade divina. Muitos tentam interpretar as Escrituras, ontem, hoje, contudo, nem todos atualizam na própria vida a mensagem salvífica. A fé do cristão nos ensina, à luz do exemplo de Jesus, que somente se deixando impulsionar pelo Espírito Santo, todos nós seremos capazes de ler, de entender o sagrado texto. E claro, não podemos parar aí. A gente precisa também ter a capacidade de transformar esse texto sagrado em vida, ou seja, renovar hoje, no nosso tempo, na nossa realidade,
o seu significado. Na sexta-feira, dia 10 de janeiro, nós vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 até 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus o homem, caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não diga nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Eu quero retomar, antes de refletirmos sobre esse texto, que nós estamos na semana da Epifania, da manifestação do Senhor. Portanto, os textos que seguem não é uma ordem cronológica do nascimento, do batismo de Jesus. O batismo será no domingo. Mas nesse período, nessa semana, nós temos trechos dos evangelhos que mostram exatamente que o bem que Jesus faz, curar, expulsar demônios, estabelecer aquilo que está no Isaías, capítulo 61, como princípio norteador de vida, tudo isso para mostrar que de fato em Jesus está a manifestação de Deus. É o Messias. Portanto, caros irmãos e irmãs, aqui nesse trecho do Evangelho da Sexta, Jesus cura um leproso e manda ele ao sacerdote para fazer a oferta pela purificação e para servir de testemunho a todos de sua presença messiânica no meio do povo. Mas junto com isso, o sacerdote, vendo que ele estaria purificado, ele é reintegrado ao templo, à sociedade, poder frequentar novamente a religião. Por que isso? Porque o judaísmo, ele considerava a cura da lepra um dos sinais da vinda do Messias. Então, também se apresentando diante do sacerdote do judaísmo, ele entenderia que essa cura só poderia ser feita pelo Messias. Ou seja, não precisaria ficar fazendo propaganda. O próprio Jesus diz: não diz nada para ninguém, somente vai até o sacerdote. Ou seja, a própria presença do leproso curado diante do sacerdote já seria, como que se diz, um sinal da vinda do Messias. Cristo, ele se manifesta a essa pessoa cheia de lepra, curando ele, purificando ele, ou seja, em outras palavras, nós diríamos, permitindo a sua reintegração na sociedade. E, de certa maneira, como consequência disso, o retorno do seu relacionamento também com as pessoas, com Deus, que era proibido até então pela legislação judaica, por causa da sua doença. Esse texto quer nos mostrar que Jesus, o Messias, ele promove libertação. E ele continua ainda hoje libertando o seu povo, através, sim, dos sacramentos, através do Evangelho, da vivência da sua palavra. É muito interessante a gente notar presente ali o equilíbrio vivido por Jesus. Alguns momentos ele passa entre a multidão, curando, libertando, mas também no final do Evangelho diz o quê? Que Jesus ele se retira para lugares solitários e se entregava à oração. Ou seja, reserva tempo para se abastecer espiritualmente, para dar continuidade para a sua missão. Ou seja, rezar de forma silenciosa, sozinho, no seu silêncio. Por que isso é importante destacar na atividade missionária de Jesus, e isso é importante para nós hoje? Porque é da oração que vem a força,
É da oração que a gente percebe que vem a força de Jesus e o seu fascínio irresistível. A oração serve para ele também para ele poder rever a sua missão à luz do projeto do Pai. Então, isso nos faz refletir sobre nossa vida de fé hoje. Porque nós estamos imersos no meio de um ativismo, de uma vida tão agitada no nosso cotidiano. Será que diante de tudo isso nós conseguimos tempo para a gente se refugiar na montanha ou no deserto, para a gente encontrar a Deus no silêncio? É bom a gente pensar sobre isso. E no sábado, meus caros irmãos e irmãs, no dia 11 de janeiro, a gente reza, a gente medita com o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 22 até 30. Jesus foi com os seus discípulos para a região da Judéia. Ele permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Veja, caros irmãos e irmãs, é admirável a gente verificar como João Batista, ele manifesta a alegria numa circunstância que, quem sabe, para a gente, geralmente, nós manifestaríamos alguma tristeza. Jesus, ele estava a ter mais sucesso do que João. Os discípulos do João Batista estão ali preocupados e manifestam essa preocupação. Rabi, aquele que estava contigo na margem, lá além do Jordão, aquele de quem deste testemunho, ele está agora batizando e todas as pessoas vão ter com ele, ficam com ele. Portanto, a missão de João, no fundo, nesse trecho da sexta-feira, do sábado, melhor, desculpe, narra para nós que a missão de João está chegando ao fim. Mas por que está chegando ao fim? Sim, ele logo vai ser preso. Mas está no fim porque ele está reconhecendo que essa foi a sua missão. O que ele diz? Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. Essa é a minha alegria, e ela é completa, é necessário que ele cresça e eu diminua. É uma palavra forte, é uma palavra bonita. Para nós é uma palavra desafiadora. É necessário que ele cresça e eu diminua. Certamente essas palavras enchem a gente de admiração. Mas eu diria assim que talvez é importante a gente ir um pouquinho mais além. A gente pegar as nossas relações. Quantas invejas a gente sente, não é? Quantos ciúmes. Na relação particularmente com Cristo, nós somos mensageiros, nós somos precursores, somos servos do Senhor e nada mais. Não é em nós ou nos nossos interesses que aqueles que evangelizamos devem se fixar. É em Cristo. O apóstolo, ele deve ser transparente como o vidro. Para quê? Para que, olhando, os fiéis vejam mais além, vejam o Senhor. Então essa palavra de João Batista, e ele ficar alegre por isso, por perceber que a sua missão, o seu testemunho, toda a preparação que ele fez, agora ele sai de cena. É necessário que Jesus cresça. E isso para nós não é fácil. Não é fácil permitir que, através da nossa ação, através do nosso testemunho, da nossa missão,
as pessoas não se fixem em nós, mas que através de nós sejam capazes de ver Jesus. Quando nós escutamos ou nos deixamos guiar por Jesus e pelo seu Evangelho, nós somos tomados por uma enorme alegria, assim como foi com João, assim como acontece com as pessoas que foram curadas depois por Jesus. Alegria que não é uma alegria momentânea, mas permanece para a vida eterna. Alegria que nos enche de sentido na nossa vida, de entusiasmo na nossa vida. Alegria que nos motiva para a missão de continuar no mundo, a mesma missão iniciada por Jesus. Então essa alegria, ela não divide. Essa alegria, ela não causa ciúme. Essa alegria, ela não causa inveja, mas une todos os que seguem a verdade e são purificados por essa verdade. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário desta semana da Epifania do Senhor. Vamos nos preparar todos para celebrarmos juntos, neste final de semana, o batismo do Senhor. Nós vamos nos encontrar novamente na segunda-feira, neste mesmo horário. Desejo a cada um de vocês muita paz, muito bem, com a proteção de Santo Antônio. Até segunda-feira, paz e bem.